Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai falar aqui um pouco sobre o button, né, a componente botão, que é a componente nativa. A gente vai estar trabalhando aqui com as componentes nativas do React Native, que é o button, esse touchable opacity e esse touchable without feedback, que são o touchable opacity e esse touchable without feedback, eles são ali um pouco parecidos. E eu vou estar falando melhor ali no exemplo ali no VS Code. Mas basicamente o botão, esse botão básico aqui, como diz aqui na documentação oficial, ele é um botão que renderiza muito bem em qualquer plataforma e que suporta um nível mínimo de customização. A gente pode trocar basicamente o texto que vai ser escrito no botão e a cor. E para a gente controlar também o tamanho desse botão, a gente precisa ali colocar ele dentro de um view, dar um jeito ali de conseguir, certo? E a gente rolando aqui para baixo, a gente pode ver que o botão ele tem como propriedade requerida esse onPress e o title, né? Esse onPress é a função que vai ser executada quando o botão for pressionado e o title é o título do botão, né? O texto que vai aparecer no botão. Então, vindo aqui no VS Code, a gente pode ver que eu estou aqui com o aplicativo, né? O emulador executando. E como essa é uma aula diferente, né, eu vou criar aqui uma nova tela para a gente estar desenvolvendo o código dessa aula. Então eu vou criar aqui um arquivo na nossa pasta telas. Eu vou chamar esse arquivo de button underline touchable.js e nesse arquivo eu vou desenvolver aqui a componente básica, vou mencionar ele no nosso navegador, né, aqui no app.js como uma tela e na tela inicial vou criar um botão e esse botão quando pressionado vai nos navegar, né, para a tela, para essa tela que a gente criou. Como eu já fiz isso nas outras aulas, eu vou estar acelerando aqui o vídeo. Certo, então o que eu fiz aqui foi criar, né, a componente padrão, uma componente que retorna um view com um text dentro. Aqui no app.js, né, usei stack.screen para criar, né, indicar que isso aqui é uma nova tela com o nome, esse nome button underline touchable é o nome que a gente vai usar na função de navegação, né, para navegar para essa tela e a componente é a componente button underline touchable que a gente está exportando aqui, né, nesse arquivo JavaScript que a gente criou. E na tela inicial criei um botão com o título e na função onPress, né, é prop.navigation.navigation para o button underline touchable, que é o nome da tela que a gente definiu aqui. Eu tenho uma aula onde eu explico melhor disso, eu vou deixar no card aqui para você acessar essa aula e entender melhor, caso você não esteja entendendo. Então aqui nessa tela que a gente criou, eu vou começar pelo button, né, o botão nativo do React Native. Então aqui, né, no nosso import da nossa biblioteca React Native, eu vou importar aqui o button, certo? E esse botão a gente vai eu vou estar mencionando ele aqui, renderizando ele aqui, né, embaixo desse nosso texto. E aqui eu vou definir um título, um nome, né, o nome desse botão eu vou definir somente teste. E o onPress, ele vai ser uma função, né, que o onPress igual às chaves. A gente usa aqui, eu vou definir aqui uma função, é uma arrow function, né? E essa função, ela vai executar um console.log, vai escrever no console pressionado. Certo? Então, salvando aqui, apareceu o botão aqui, né, na nossa tela. E quando eu pressiono ele, deixa eu abrir aqui o terminal, ele aparece aqui, né, pressionado. Certo? Um botão simples. E qual que é a diferença desse botão para o Touchable Opacity, né? Aqui o botão, a diferença do Touchable Opacity que ele tem é o argumento color, que a gente pode definir a cor, né? Eu vou usar o red. A gente pode estar usando aqui os valores hexadecimais, mas eu posso também escrever, né, a cor, como white, green, blue, red. Aqui vou definir aqui como verde, green. Ele muda a cor. E a outra opção, vou apagar aqui para ele ficar o padrão, a outra propriedade, né, que a gente tem é o disabled, que ele vai desabilitar o botão, né? Esse aqui ele recebe um valor booleano, true ou false. Se eu coloco aqui true, ele vai desabilitar o botão, né? O botão vai ficar nesse estilo cinza.
E eu vou estar mostrando na tela também como é que fica, né, o visual aqui no iOS. Aqui o nosso console aqui mudou porque eu conectei o iOS no nosso Expo, né? E aí ele atualizou aqui. Mas essa é a visão, né, a imagem que é como fica no iOS. Então a gente pode estar definindo como true e false para, né, controlar aí o estado do nosso botão. E aqui a gente tem também o botão é isso. O que a gente pode estar mudando no botão é isso. Se a gente quiser alterar o tamanho desse botão no Android, né? Porque no iOS você pode ver aí que ele não tem essa borda azul. Mas se a gente quiser controlar aqui no Android, eu tenho que colocar esse botão dentro de um view, certo? E nesse view eu vou criar um estilo. Então, nesse estilo que eu vou criar aqui, né, um estilo button, e nele eu vou definir, né, um align self pro view em si, né, o view, essa componente parent, se alinhar, por exemplo, no centro, e aí ele vai, né, cortar essas bordas e ficar mais bonitinho aqui. Se a gente quiser que ele fique mais largo ou com as bordinhas redondas, a gente não vai conseguir estar fazendo isso. A gente pode adicionar uns espaços aqui, né, no título, e se eu salvar ele fica um pouquinho maior, mas é bem limitado aqui em relação à personalização. A gente vai aprender mais sobre personalização lá quando a gente estiver aprendendo mais sobre o React Native Elements, que é uma biblioteca do React Native, que ele permite a gente mencionar uns cartões, os cards, né, as checkboxes, as caixinhas de marcação, ícone, input de texto, o progresso linear, né, de carregando, a barra de pesquisa. Então, o React Native Elements é uma biblioteca excelente que ajuda muito, tem um visual muito bonito e permite a gente personalizar bastante o que a gente está desenvolvendo, né? Mas aqui essa componente button nativa ela é bastante limitada. Então, partindo aqui para o Touchable Opacity, esse Touchable Opacity eu vou importar aqui também do React Native, o Touchable Opacity, que o que ele é basicamente ele é um view, certo? Resumindo bastante aqui, o Touchable Passer ele é um view. Só que ele é um view diferente, né? Aqui eu criei ele e coloquei o nosso texto, esse text button underline touchable, dentro desse Touchable Passer. E o que o Touchable Passer permite, se a gente clicar aqui no view, a gente vê que ele tem essa animação, essa sensação de pressionar, que foi pressionado. Ou seja, tudo que a gente coloca dentro do Touchable Passer, automaticamente ele vai virar ali uma espécie de botão, certo? Ele vai estar detectando a interação do usuário, o clique do usuário. Então, sempre que eu clicar aqui em tudo que eu posso colocar aqui uma imagem, uma lista, um texto, um outra componente, a gente pode colocar tudo que ficar aqui dentro do Touchable Passer quando pressionado, né? A gente tem essa habilidade de pressionar. E o Touchable Passer, as propriedades que ele tem, né, é o style, que é como se fosse um view. Então eu vou criar aqui um styles.touchable. Então o que eu fiz aqui nesse Touchable Path foi adicionar um estilo, né? Eu criei aqui um estilo para alinhando ele no centro e criando uma borda vermelha, né? Para a gente poder ver aqui esse Touchable Path como ele é. Se eu tiro aqui esse Align Self Center, né? Para ele ficar o padrão, né? Sem alinhamento, ele se estica, né? Por toda a tela. Então aqui por todo o eixo principal, né? Eu tenho as aulas explicando sobre o eixo principal. Vou deixar aqui no card. E então o view esse view, né, esse touchable path, ele se estica. Então, eu vou definir aqui novamente o Align Self Center para ele ficar mais limitado aqui e que a gente pode personalizar da forma que a gente quiser. Por exemplo, eu definir uma altura de 20 pixels, uma largura de, por exemplo, 100 pixels. Deixa eu salvar aqui e ver como é que fica. Ficou pequeno. Uma altura de 40 pixels e uma largura de 200 pixels. Ele já ficou mais grande, né? A gente pode definir aqui, por exemplo, uma borda, um raio da borda, né, de
uns 20 pixels para ele ficar com a bordinha redonda. E a gente tem que alinhar, né, o nosso texto, ou seja, aqui o Justify Content no center, para ele alinhar aqui, e o Align Items, aliás, center também, para ele posicionar o texto exatamente no meio, né, no eixo principal e no eixo contrário, que é o Align Items, e o Justify Content ele trabalha no eixo principal. Se você não está entendendo isso que eu estou falando, clica aqui na aula e que você vai aprender mais. Então, o Touchable Path, a gente pode estar personalizando do jeito que a gente quiser, né? Tudo que a gente colocar dentro dele e modificar vai ali, né, se transformar em um botão. E a outra opção que a gente tem, né, outra propriedade que a gente tem aqui do Touchable Path é o On Press, igual no botão nativo ali, né, do React Native, que ele recebe uma função que vai ser executada. Aqui eu vou usar o console.log, um pressionado 2, né, para ficar diferente aqui do outro botão padrão. E se eu salvo, né, e venho aqui, abro aqui o console, eu pressiono o botão padrão, ele vai, botão nativo, né, ele vai colocar aqui no console, printar no console pressionado, e se eu pressiono aqui o Touchable Path, ele vai escrever no console, né, o pressionado 2. Certo? Então, outra propriedade que a gente tem aqui no Touchable Path, né, é o Active Opacity. E ele é basicamente a opacidade que o Touchable Path vai ficar quando a gente pressionar. Então, se eu defino isso aqui para 0.1, ele vai ficar com 10% de opacidade, esse efeito aqui de pressionar, né? Então, ele vai ficar praticamente transparente. Se eu clico aqui e seguro, ele fica aí, praticamente transparente. Então, a gente pode controlar isso aqui também. Por exemplo, se eu colocar um 0.9, ou seja, 90%, ele vai praticamente não alterar nada, né? Eu estou clicando aqui, vou abrir aqui o console, eu estou clicando, mas ele, 90%, não está alterando praticamente nada. Então, essa é outra propriedade que a gente pode estar alterando aqui no Touchable Path. E o Touchable Without Feedback, ele é basicamente o Touchable Path sem esse efeito de clicar. Simplesmente isso. É o Touchable Path sem esse efeito de clicar. Eu vou duplicar aqui o Touchable Path, vou trocar aqui o nome, certo? Vou trocar aqui o nome e quando eu salvo, ele fica aqui default, né? Padrãozão, porque ele não tem essa propriedade style. Então eu posso apagar ela, né? Que a gente não consegue aplicar os estilos nesse Touchable Without Feedback. E ele é o Touchable Path, quando a gente clica, eu vou trocar aqui pressionado 3, salvar aqui, abrir aqui o terminal. Quando eu pressiono aqui, né, nesse button touchable aqui, esse terceiro botão que a gente criou, né, que está só o texto, a gente vê que ele está escrevendo aqui no console o button 3. Então ele detecta o toque, né, o pressionar, mas ele não mostra nada na tela, né? Tipo, ele não tem nenhuma animação, ele não indica que foi pressionado, igual o Touchable Path. E as únicas vezes que eu particularmente uso esse Touchable Without Feedback, é quando, por exemplo, eu tenho o teclado, eu tenho um input de texto ali que o usuário clica e aparece aqui o teclado para digitar, e quando o usuário clica fora do teclado, eu posso usar, né, um Touchable Without Feedback, que ele vai detectar esse toque fora do teclado, né? Tipo, não clicar em nenhuma componente da tela, mas clicar em alguma coisa que não seja no teclado, ele vai detectar esse toque e eu uso ali a funçãozinha para fechar, né, o teclado. Esse é o único caso, né, que eu já usei esse Touchable Without Feedback, mas eu trouxe aqui para vocês somente para que eu tenho, né, que apresentar para vocês essas funcionalidades do React Native. Então, para essa aula é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar num comentário logo abaixo. Na próxima aula a gente vai falar sobre imagens, né, como renderizar imagens. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.